essa encíclica, que é a Divini Illis Magistri. Então, perfeito. Para começar a situar sobre o mundo da encíclica, né? Como que era o contexto histórico da época, que foi uma coisa que foi colocada, e depois, qual a mensagem da encíclica, qual que é a mensagem central da encíclica, né? Primeiro ponto, o mundo do começo do século XX, ele não era um mundo tão pacífico quanto se imaginaria. Ele era um mundo cheio de conflitos. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, algumas pessoas tinham a expectativa de que viria uma era de paz, uma era de prosperidade. De fato, prosperidade material se seguiu. Os anos 20 foram anos de grande crescimento material, especialmente nos Estados Unidos. Foi o ano de advento da indústria do marketing e os produtos começaram a ser vendidos numa escala maciça, de forma superior ao que se foi em qualquer época. Mesmo a Revolução Industrial, foi nos anos 20 que os produtos começaram a crescer, mas os anos 20 era visto na época, qualquer pessoa que assista, por exemplo, cinema dos anos 20, era uma época do jazz, da libertinagem. Então mesmo essa prosperidade material era vista como uma prosperidade material que trouxe uma crise de valores, né? Então isso era um lado. O outro lado foi que, ao fim da Primeira Guerra Mundial, não se seguiu paz alguma. Seguiram vários conflitos. E, simultaneamente à guerra, também foram gestados outros. Na Rússia, teve o advento do comunismo, em 1917, e esses conflitos só foram escalando e a situação na Rússia não foi melhorando de 17 em seguinte. O Papa Pio XI, que é o autor dessa encíclica, dessa belíssima encíclica, viveu todo esse período. Ele viveu o anúncio em Fátima, no mesmo ano de 1917. Ele viu toda a ascensão do fascismo na Itália, que era outro movimento que estava se formando intensamente. E ele viu a perseguição aos cristãos no México. O México teve um governo, que era um governo tipo maçônico liberal, que começou a matar os cristãos, começou a matar os católicos, os sacerdotes e outros. Proibiu o catolicismo. Então havia no México uma tentativa de acabar com a igreja por vias violentas. Isso século XX. Então os cristãos estavam sendo mortos na Rússia de uma maneira atroz, estavam sendo mortos os médicos, foram mortos em Portugal. Veja, a aparição de Fátima foi num contexto em que o catolicismo estava sendo perseguido em Portugal violentamente. Na Espanha, o começo do século XX foi um começo do século XX que teve várias perseguições à igreja também, que culminaram na Guerra Civil Espanhola. Então os católicos estavam sendo mortos na Rússia, viriam a ser mortos na Espanha, foram mortos em Portugal, estavam sendo mortos no México. Então, ao final da guerra, que se falava que era guerra para acabar com todas as guerras, o que se via? A morte dos católicos. E mais, esses países citados foram construídos pela igreja. Eles não são qualquer país, são países que a igreja gestou toda a história de Portugal, toda a história da Espanha. A Áustria, que era um país católico, foi destruído, né? No final da Primeira Guerra, a última grande monarquia católica da Europa era a Áustria. E ela foi quebrada em vários pequenos países. Então, esses países todos que foram gestados pela igreja, o México, outro país gestado pela igreja, agora, nas suas leis, proibiam a igreja, perseguiam e muitas vezes iam para vias violentas contra os cristãos. Nesse contexto, a doutrina da igreja supõe, estava ótima, a formação estava super boa, todos os sacerdotes estavam bem. Não, falso também. O papado que precede de Pio XI, que é o papado de São Pio X, São Pio X que era um papa muito alinhado com a questão da pobreza, tinha isso muito fortemente, usava roupa simples. São Pio X é uma figura interessante, andava de sandálias, roupa simples, com a suma de teologia embaixo do braço de São Tomás de Aquino, uma figura absolutamente espetacular. E São Pio X teve grandes dificuldades combatendo aquilo que ele chamava de heresia do modernismo, que era uma confusão doutrinal. A doutrina da igreja não era clara para várias pessoas. Foi nesse contexto que assume Pio XI o papado, com toda essa crise, perseguições aos católicos, e ele assume com qual lema? A paz de Cristo no reino de Cristo. Veja que toda essa introdução é para começar a explicar o lema do próprio Pio XI. Por que é a paz de Cristo no reino de Cristo? Porque a verdadeira paz se segue no reino de Cristo, não fora dele. Portanto, todo o movimento que havia do pacifismo global
como não era fundado na verdadeira doutrina, que é a doutrina católica, esse movimento não tinha raízes capazes de trazer a paz verdadeira. As bases dele, em nome da tolerância e da liberdade, se suprimia a mesma tolerância e liberdade que se propagava. E era isso que se via nos governos ao redor do mundo. O que esses governos faziam? Suprimiam a liberdade das pessoas de encontrarem a Deus e de ensinarem segundo aquilo que era a própria tradição desses países e a tradição da igreja. Então, o Papa Pio XI, que também é o Papa das Quatro Primas, que também fez questão de ressaltar a realeza de Cristo. Por que ressaltar a realeza de Cristo? Porque Cristo é rei de cada um desses países. Ele é rei de cada metro que existe na Terra, cada metro quadrado. Ele é rei das pessoas, mas ele não é só rei dos católicos. Ele é rei das nações, ele é rei de todos os lugares da Terra. E não importa, veja, o quanto um governo queira negar a igreja, ou o quanto o governo queira perseguir a igreja, ou quanto uma escola, ou governo, ou tribunal, ou o que quer que seja, queira perseguir a igreja, Cristo continua sendo o rei daquele lugar. Ele é o rei de todo o cosmos, é a realeza divina. E, então, quando o Papa Pio XI traz a Quas Prima, trazendo a festa do Cristo Rei, ele traz junto com essa festa do Cristo Rei uma noção que foi perdida, de unidade do povo cristão e de busca na paz nessa unidade. Uma unidade que é fundada na verdade. Então, essa encíclica, ela surge nesse contexto. Ela surge num contexto em que Pio XI tem na cabeça a paz de Cristo no reino de Cristo. Ele tem na cabeça que há uma crise generalizada social, da visão social do reinado de Cristo, coisa que a aparição de Fátima enfatiza, por sinal. Muitas vezes as pessoas olham a aparição de Fátima e pensam assim, bom, é uma aparição que fala de problemas. Sim, mas ela fala de muitos problemas muito concretamente, e de soluções muito concretas também. Então, Pio XI tinha essas soluções em mente. Não é qualquer tipo de problema. Inclusive, ela se dá no contexto... As pastoras que participaram da aparição, que estiveram lá, foram perseguidos pelo governo português. Os pastorzinhos foram perseguidos pelo mesmo governo português que estava lá. E é interessante porque teve a conversão de jornalistas ateus que foram cobrir a aparição de Fátima. Agora, nesse contexto de crise, e na própria Itália de Pio XI, o fascismo crescendo, e aí maldosamente, aí é uma maldade, uma deturpação que realmente só pode ser ideológica, só pode ser perseguição. Algumas pessoas querem pegar essa encíclica e falar que essa encíclica é uma forma de Pio XI tentar se aproximar do fascismo. Mas esse tipo de interpretação, eu não sei, provavelmente o pessoal não leu a encíclica, porque assim, na verdade a encíclica vai totalmente na contramão do que estava sendo feito no fascismo na época, então não tem nada a ver com isso. Todas essas ideologias modernas que querem suprimir Deus da educação, essa encíclica ela é frontalmente contra. Inclusive o Papa Pio XI foi o Papa que formalmente condenou o fascismo, o comunismo e o nazismo na igreja. Tem uma carta dele, Nona Biamo Bisogno, que é a condenação do fascismo formal da igreja. Tem outra que é a condenação do nazismo, e tem a Divinis Redemptoris, que condena claramente o comunismo ateu, né? Tá lá. Esse é o contexto da encíclica. Agora, veja, nós estamos falando de uma crise social, doutrinal e geral. Mas quando começa essa crise? Qual é a origem dessa crise? Em muitos aspectos não é uma origem política. Que esses governos estejam fazendo todo esse processo de perseguição ou de afastar a doutrina da igreja não começou com a simples política, não foi porque assumiu o governo e daí isso aconteceu. Não. Essas pessoas foram formadas longe da doutrina católica, elas não conhecem a formação católica. Os próprios agentes do governo que fazem isso foram formados alheios à doutrina. E já são frutos de uma formação diferente da que se esperaria de outros séculos. Portanto, o que ocorre? Isso por N fatores, aí porque teve um movimento positivista mudou a educação, o liberalismo no geral mudou a educação, o próprio marxismo que estava surgindo iria mudar a educação, iria mudar toda a forma como se pensava a educação no mundo. O pragmatismo,
mudaria a educação. Tudo isso são fenômenos do começo do século XX. A nossa educação, algumas pessoas pensam, às vezes falam assim, olha, surgiu muita ideologia na educação de 2000 e tanto para cá. Na verdade, esse problema da ideologia na educação é um problema de 200 anos para trás, então não é um problema que surgiu ontem, certo? No caso do Brasil, por exemplo, até Machado de Assis, que era daqui, se preocupava com a doutrinação positivista nas escolas, para vocês verem como que são as coisas. Então, você tinha um mundo em que a educação não formava mais as pessoas na doutrina católica, na fé católica. E é aqui que vem essa encíclica, que foi uma das primeiras do Papado de Pio XI. Ali. Por quê? Foi perdida a educação católica. Isso estamos falando dos anos 20, certo? Não de 2019. Ou 2020 já, né? Já perdi até o ano, né? Até janeiro já está desculpado, agora que já é fevereiro já começa a ficar ridículo, né? Mas enfim, se perdeu a educação católica. Por que se perdeu a educação católica? Bom, em um grande passo porque as pessoas não sabem mais o que é uma educação católica. Esse é um dos primeiros fatores. E 3 elementos principais, 3 agentes, não entendem o seu papel na formação católica. O Estado, a família e, muitas vezes, a própria igreja, os membros da própria igreja, certo? Que é a ênfase da encíclica. No fundo, o Papa Pio XI, com a encíclica, ele pega e fala assim, olha, Estado, esse é o seu papel face à educação católica. Família, este é o seu papel. Igreja, esse é o nosso papel, esse é o papel principal, inclusive, né? E uma das primeiras coisas que tem é o seguinte, uma noção que eu gostaria de trabalhar com vocês. Essa noção é meio... hoje em dia seria politicamente incorreta. Mas é o seguinte, só existe educação católica, estrito sensu. Em que sentido? Não existe educação de outra natureza? Vejam. Olhemos aqui, pensem que o Papa está colocando aqui no fundo dele. Por isso que ele enfatiza muito a necessidade de escolas verdadeiramente católicas. Só há uma verdade. Só pode haver uma verdade. Isso é um preceito lógico e metafísico essencial. Se eu não reconhecer a unidade da verdade, eu já tenho sérios problemas de start para qualquer tipo de conhecimento possível. É muito difícil ter uma visão de conhecimento possível se eu não tenho unidade da verdade. Veja, a filosofia sempre reconheceu uma multiplicidade de formas das pessoas se relacionarem com a verdade. A forma como eu aprendo, não necessariamente a forma como você aprende. Isso é desde os primeiros grandes pedagogos. Todos eles. A República de Platão ensina isso. O caminho na República de Platão, a caverna, logo depois da caverna, tem do mito da caverna, durante ele, Platão começa a descrever a educação. E aí tem as pessoas vendo uma imagem falsa do mundo. E aí tem uma hora que os discípulos perguntam para o pessoal que fala, mas o que é educação? E ele fala, educação é a conversão para o bem transcendente. É quando a pessoa está olhando a uma visão falsa do que é o mundo, que no caso do Platão, ela está se referindo a um mundo materialista, não um mundo material, essa é uma interpretação errada de Platão. Platão fala que o mundo material é ilusão. Não. Está se referindo a um mundo que se resume na matéria, um mundo que é apenas matéria. E quando a pessoa faz a conversão, a palavra é exatamente essa que é usada, para a ideia do bem se refere ao bem que é transcendente, aí ela começou o processo de educação. E o filósofo ele tem o papel de ir buscar as pessoas na caverna e apontar para o bem. Porque o filósofo não é o detentor do bem, ele não é o bem, ele não é ele o portador do bem, ele aponta para o bem. Essa visão educacional, que aponta para um bem que está acima das pessoas, certo? Portanto, o professor ele não derrama as verdades, mas ele aponta para quem derrama as verdades. Ela vai ser muito adotada por Santo Agostinho, e Santo Agostinho vai adotar porque você tem ali no Evangelho uma parte que Deus é muito claro. Deus é o professor, Deus é o mestre. Daí essa palavra, magister. Quem é magister? Em última instância, magister é Deus. Quem ensina é Deus. Isso significa que os professores não ensinam? Os professores ensinam. Inclusive, São Tomás de Aquino, quando comentar essa passagem, vai deixar muito claro. Claro, os professores ensinam.
Mas aquilo que a verdade que os professores ensinam é a verdade de Deus, não é uma outra, é uma verdade, é meio que todo professor meio que ele é meio emprestado. Ele pega a verdade emprestada, porque no fundo ele está apontando para uma verdade da qual ele não é o detentor. Não quer dizer que ele não está falando a verdade objetiva, não é isso, mas ele está falando a verdade objetiva na medida que ele se adequa à verdade transcendente, à verdade da unidade do real. Então, quando o professor aponta, pega os alunos e faz eles apontarem para o real, ele está apontando os alunos para a verdade eterna que é Deus. E aí, Agostinho comenta no De Magistro da própria doutrina da iluminação, que no fundo, a própria luz da razão, veja, não quer dizer que nós não aprendemos, nós aprendemos. Mas para aprender nós temos que ter a luz da razão. E isso nos é dado independente da nossa conquista. A nossa capacidade de aprender não foi dada por nós mesmos. E a possibilidade de ver a verdade, vejam, isso é uma coisa incrível que os filósofos antigos se atentavam. A verdade, ela não é um ente material, ela não é um neurônio ou um copo d'água ou algo desse gênero. Ela é algo transcendente, ela é algo que está presente em todas as coisas. É incrível que o meu corpo material seja capaz de apreender algo imaterial. É incrível. É incrível que eu consiga ver e ter o insight, ter aquele momento em que eu realmente olho e falo, isso aqui é verdadeiro. Agostinho vai associar isso, inclusive, à presença ontológica de Deus no momento da criação. E que nós precisamos constantemente lembrar, usar a memória, que é uma parte que muitas vezes não é enfatizada na filosofia, para nós nos lembrarmos da presença ontológica de Deus, que está presente por toda a nossa vida. E essa é uma das bases do ensino. Portanto, muito do ensino não é só questão do professor que chega e coloca verdades. É nós nos relacionarmos com aquele que nos deu a luz da razão e aquele que em última instância, é a própria verdade. Porque é diferente de Platão, que via a verdade transcendente no mundo das ideias, Agostinho via a verdade transcendente no Deus único e verdadeiro. Então é outra perspectiva. De outro modo, quando nós pensamos nas verdades mais profundas da nossa vida, qual é o fim último da vida? Que é o fim último da vida? Se nós pensarmos na comunidade política, Aristóteles vai nos ensinar. Bom, o fim imediato da comunidade política é a subsistência. Nós precisamos comer e trabalhar para comer e sobreviver. Se nós não sobrevivemos, nós não conseguimos fazer muitas coisas, certo? Então, você está andando na rua aqui, toma um tiro, bom, acabou as outras buscas sociais, certo? Então, essa é uma parte que é importante, tem que cuidar disso. Mas qual é o fim último? Não pode ser esse. Esse é o fim imediato, mas não é o fim último. O fim último envolve uma natureza racional, capaz de aprender e ir até e engrandecer nas suas conquistas, nas suas buscas. Portanto, Aristóteles já fala que o fim último da educação é o bem da alma. Vocês vejam, Aristóteles também aponta que a alma é imortal. Aliás, a igreja sempre entendeu que a imortalidade da alma não é necessária a fé para se perceber que a alma é imortal. A razão é capaz de apontar para a imortalidade da alma. A existência de Deus, a imortalidade da alma e a existência da lei moral, né? São coisas que a doutrina da igreja sempre ensinou que a razão aponta para elas. Sim, a necessidade da fé para se perceber essas coisas, tanto que Aristóteles acreditava na lei natural, na existência de Deus e na imortalidade da alma, sem ser cristão. Mas a visão de Aristóteles não é suficiente para nós. Por quê? Daí nós temos um problema. Pedro para diante de Cristo e Cristo fala uma das coisas mais radicais. O 6º capítulo do Evangelho de São João. O 6º capítulo é, até hoje, o capítulo, a espada que trespassa as pessoas até hoje. Porque só aqueles que seguem a Igreja Católica conseguem seguir o 6º capítulo do Evangelho de São João. Fora isso, tem que fazer o maior malabarismo interpretativo e tal, beleza. Esse é meu corpo e meu sangue. E quem não comer do meu corpo e não comer do meu corpo não terá vida eterna. Está lá no Evangelho. E as pessoas ficam chocadas. Elas ficam chocadas porque elas levaram a sério. Hoje em dia elas não ficam chocadas quando o padre fala isso e tal, porque elas não estão levando a sério muitas vezes, que deveria chocar as pessoas. Esse é o corpo de Cristo. Bom, isso é chocante. Para qualquer pessoa que entenda minimamente a Eucaristia, é chocante. Deveria causar uma revolução na cabeça das pessoas. As pessoas ajoelhariam muito mais se tivesse a mínima noção do que é a Eucaristia. Muito mais. Sem dúvida.
E aí, ela teria uma outra atitude de reverência, com certeza. E aí, as pessoas ficam chocadas, falam, não, não. E pior, não é que as pessoas ficam chocadas, os apóstolos ficam chocados. Os nossos bispos, sacerdotes, os apóstolos ficam chocados. Eles falam assim, não, 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 calma, o que é isso? E aí eles estão cogitando mesmo ir embora, assim, eles estão olhando mesmo, gente, o que é isso, tal? E daí eles até falam assim, não, o pessoal está indo embora, tal. E aí o Cristo fala, mais radical ainda, que não beber do meu sangue não terá vida eterna. Mais radical porque o Levítico proibia beber do sangue, né? Então é mais radical, é mais chocante ainda. Né? E aí Pedro dá uma resposta muito interessante. Quando Cristo fala, olha, se vocês não acreditam, podem ir embora. Para vocês verem o quanto Cristo dava importância nesse ensinamento. Porque quando ele fala, podem ir embora, vocês não acreditam, porque realmente o negócio é sério. Porque muitas vezes ele parava, explicava com calma e tal. Mas quando ele fala, podem ir embora, está falando muito seriamente. E aí Pedro fala, para onde nós vamos? Só você tem as palavras da vida eterna. Opa, então aqui nós temos uma coisa, porque nós estamos buscando a educação, o bem da alma, certo? E a minha alma é imortal. Só que a razão não me dá uma bendita de uma resposta sobre o que fazer com a minha alma imortal, porque eu não sei, depois eu vou morrer, bicho, o negócio vai pegar, entendeu? O que acontece? Eu leio Platão, leio Plotino, leio Aristóteles, leio os filósofos antigos, e eles não me dão, eu leio Cícero, e eles não me dão uma resposta. E eu não sei o que fazer com essa bendita dessa alma imortal. Agora, esse homem que está falando que esse é o corpo e o sangue dele, esse está me falando algo para fazer com a minha alma imortal. E ele está discutindo esse tema e ele está falando sobre isso, está me dando um caminho para ir para o céu. Então, ir embora é complicado. Até dá para ir. Mas é meio complicado. Porque se esse cara está falando, ele é doido, daí tudo bem, vai embora e tal. Mas se o que ele está falando é verdade, toda a minha visão de mundo, toda a minha vida, ela muda. Toda a minha perspectiva sobre isso, ela é diferente. Então, uma educação, de fato, é uma que busca o bem da alma, correto? Então isso nós já estabelecemos. Se a fé cristã é verdadeira, como a fé nos mostra, ela que dá o caminho da salvação. E só pode haver uma fé verdadeira, porque só há uma verdade. Veja, pode haver aspectos verdadeiros em N religiões, mas só há uma fé verdadeira, se só há um Cristo. Se Cristo é Deus, o Islã é falso, o judaísmo é falso e assim por diante. Ponto. Não, tem coisas verdadeiras, beleza, mas é falso. Só há um caminho de salvação. Por isso que a igreja sempre foi muito tranquila na sua tradição em falar que fora da igreja não há salvação. Esse é um preceito extremamente tradicional e conhecido. Por causa da unidade da verdade, claro. Do contrário, veja, se não há unidade da verdade e não tem essa noção muito clara, se não existe presença real, então, quando você olha a história da Europa e você vê São Tiago enterrado lá na Espanha, e o outro apóstolo foi lá para a Índia, e o outro lá que foi morrer, e São Francisco Xavier, que entrou num barco mequetrefe, teve gangrena no meio do barco, e foi parar no Japão para ir falar com o samurai, o samurai falou que ia cortar a cabeça dele, se continuasse. Se não há unidade da verdade, todos esses morreram em vão. E daí São Francisco Xavier deveria ter atravessado o Japão e chegado lá e falar, olha, tanto faz se você se converter, realmente o que importa é você ser uma boa pessoa. Se você for uma boa pessoa, no fundo tudo estará ótimo. Não foi isso que ele falou, certo? Então isso é a convicção de todos dos mártires e dos apóstolos, a convicção de que só há uma fé verdadeira. E que essa única fé verdadeira é a que conduz para a salvação. Ponto. Dado isso, é uma sandice se pensar, se a pessoa tem a fé e acredita nisso, é uma sandice se pensar uma educação não católica. É extremamente temerário. É fora de qualquer juízo racional. É esse que é o ponto da encíclica. Por isso que, veja, eu estou explicando tudo isso para falar, porque aí você vai ver aqui, por exemplo, na encíclica vai estar lá, está condenado o ensino não católico. Você vai falar, nossa, o Papa é radical. Então eu estou dando todo o contexto para a gente entender qual é o pressuposto por isso. Porque senão a gente lê e fala assim, o Papa é malvado, ele é contra os outros. Não, não é isso. Inclusive ele é tão enfático que ele fala assim, sequer nos serve a escola que tem o ensino de religião. Não é disso que nós estamos falando, não serve para nós. Mas o ensino é católico, mas não adianta. Porque se o todo do ensino não for católico, não adianta de nada isso.
Não é, veja, que a aula de religião tem que ser católica. E hoje nem é. Porque você vai no colégio católico por aí, o que menos tem, tem todas as religiões na aula de religião, menos a católica. É quase como se fosse, vou explicar para vocês, o judaísmo, o islã, o budismo, depois chega na palavra, não, essa não, essa daí não. Essa é feia. Quer dizer, então assim, mesmo esse ensino de religião, nas escolas católicas às vezes está assim, tem só ensino de religião. Daí o ensino de religião não tem a igreja católica. Mas mesmo isso, o Papa está falando que não é assim. Por quê? O que tem que ser católico, os professores todos, a direção da escola e a visão de mundo toda tem que ser católica. Claro, claro, porque se não for assim, então o ensino da história, ele não é de acordo com o fim último da alma e com a verdade. E o ensino de letras não é de acordo com a verdade. E o ensino de filosofia não é de acordo com a verdade. O ensino de matemática é muito drástico isso. É péssimo, as almas vão se perder por isso. Portanto, o nosso status de crise não é que o Papa está falando para ter escola católica, daí o pessoal lê aqui e fala assim, então vamos botar lá aula de religião e tal. Não é disso que ele está falando, é outra coisa. Isso é o que ele está falando para não fazer. Não é que ele está falando que não é para ter aula de religião, ele está falando para ter aula de religião também. Mas o que ele está falando é o seguinte, tem que ser tudo católico, tem que converter todo mundo. Veja, se nós levarmos minimamente a sério o fato de que o Cristo fala, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem serão retidos, fazendo uma alusão que sempre a tradição da igreja entendeu como referente à confissão. Bom, então uma escola que não tem o hábito de fomentar a confissão dos alunos já é grave a situação. Padre Douglas lembra, quando eu falei lá na arquidiocese, eu falei, gente, olha, tem uma ideia de doutrina social da igreja para todo mundo. O pessoal, poxa, que boa ideia. Botem confessionários nas igrejas, é a melhor ideia de doutrina social da igreja. Primeiro bem social que a gente vai fazer. Claro, porque curar a alma das pessoas é o primeiro bem social que você vai fazer, e um dos primeiros atos pedagógicos. O bem psicológico que a confissão faz é imensurável. Imensurável. E muito mais do que esse bem psicológico, o bem para a alma e a salvação da alma que se busca. Então, veja, o Papa estabelece muito claramente que o ensino tem que ser todo católico. Ponto. E fora disso, não é ensino. É isso. No fundo, essa é a mensagem central. Daí, o que ele vai fazer? Dado que ele está enfatizando isso, por que ele está fazendo isso? Porque não está sendo executado. Porque as escolas católicas da época não estão fazendo isso, que dirá as seculares. Para piorar, os governos estão começando a pegar e arrancar as escolas católicas e transformar tudo em educação. Educação para o Estado fascista, educação para o Estado comunista, educação para o Estado espanhol, sei lá o quê, educação para o Estado mexicano, maçom, qualquer coisa da época que os anos 20 inventaram. Nos Estados Unidos, educação para o marketing, foi virando tinha tudo menos educação católica. Então, o que ele vai explicar? O papel fundamental o Estado, faça isso, faça esse preceito essencial. O papel essencial da família, faça tudo isso, e o papel da igreja. Bom, então primeiro, o Papa, ele vai ressaltar a família como a primeira educadora, como educadora por natureza dos filhos. E essa é uma ideia que na Revolução Francesa foi muito atacada, porque Rousseau fez de tudo para tirar a visão de que a família era educadora dos filhos. O próprio Rousseau, muita gente fala, Rousseau é incoerente, porque ele teve vários filhos, daí ele deu todos para adoção. Ele não criou nenhum deles, daí ele escreveu um livro sobre educação. Mas até em defesa do Rousseau, ele tem uma coerência, assim. Porque no livro dele para educação, ele fala para fazer isso. Então, realmente tem uma coerência. Para que os pais não têm que educar os filhos, que tem que educar os filhos são o Estado. Tem que ter uma classe de iluminados, que vão ser os representantes da vontade geral e que vão pegar as crianças das famílias e acabar com as vontades individuais, porque a vontade individual é uma das origens dos grandes problemas do mundo. Isso é Rousseau. Depois que surge a propriedade privada, você tem que trabalhar para incentivar a compaixão para destruir a vontade individual e vir com a vontade geral. Então, tem uma certa coerência no Rousseau, mas de qualquer maneira, a visão das famílias como educadoras estava em xeque na época de Pio XI. Hoje, continua em xeque. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão, eu estava conversando com uma pessoa e falei, olha, eu defendo a educação domiciliar.
E aí a pessoa levantou assim da cadeira, ficou indignada, falou que absurdo e tal, é o homeschooling e não sei o que, blá blá blá, e começou a falar várias coisas. Eu falei, olha, você fez educação domiciliar. Aí ele falou, não, eu nunca teria feito educação domiciliar. Eu falei, olha, eu suponho que quando você nasceu, os seus pais não pegaram o berço, despejaram você numa escola estatal para você ser formado por essa escola estatal. Eu suponho que eles começaram a te ensinar várias coisas. Eu imagino que o Estado não tenha te ensinado a usar o pinico. Possível, tem gente que defende isso. Lá no Mundo Novo eles já saem do laboratório, que os bebês são feitos em laboratório, daí já vão direto para a educação estatal. É possível esse mundo, não estou dizendo que isso seja impossível. Mas o fato é que praticamente, se Deus quiser, todos nós aqui nessa sala fomos parte de uma educação domiciliar. E muitas coisas nós aprendemos no nosso lar, que nas escolas, nós aprendemos melhor do que nas escolas e nas faculdades, certamente. Aliás, é raro encontrar uma pessoa que não fale que aprendeu algumas coisas no lar melhor que... Por pior que fosse o lar, porque no Brasil a gente tem muitas famílias estruturadas e o pessoal às vezes acaba tendo que ser educado pelos avós, a mãe sozinha, tendo que trabalhar e cuidar dos filhos. Essa é a realidade do Brasil, certo? Nessa realidade, com todas essas dificuldades, todo mundo que eu converso fala, olha, em casa eu aprendi coisas boas. Às vezes os piores pais passam valores sólidos. Incrível, é incrível o poder da família. Então a primeira grande educadora é a família, porque ela que gera as crianças, claro. Ela é a primeira grande educadora. E o Estado tem um papel importante na educação, com certeza. Mas esse papel do Estado não é contra a família. Porque sem as famílias não haveria o Estado. Haveria. Eu li as teorias políticas modernas, elas falam que você faz um documento, Constituição, e daí surge o Estado. Não é assim que funciona. Eu não estou ligando que existe Constituição, o fato é que o Estado são pessoas, e eles são formados por uma sociedade que é formada por nós. É o fato das pessoas terem filhos e viverem em sociedade que cria o Estado, não é o Estado que cria a nossa dignidade. A ordem é outra. Nós criamos o Estado. E quem criou o Estado? Nossa comunidade, que vive em famílias. A família criou o Estado, isso é Aristóteles. Mas com essa ideia política mais moderna, às vezes parece que o Estado foi criado por um passe de mágica, e daí ele já se arroga várias coisas, e aí ele começa a mexer na sociedade como ele bem quiser. Não é assim que funciona. As famílias vêm antes do Estado, e sem elas não haveria o Estado, não haveria organização política sem as famílias. Aliás, sem as famílias não haveria sociedade civilizada. Impossível. Impossível. Bom, haveria que nem a formigas, aí seria uma sociedade de outra natureza que não a nossa, não seria de entes racionais, não seria certamente. Então o Estado, ele não entra para atrapalhar a formação que os pais, ele entra para ajudar a formação dos pais. Não o contrário. E a igreja nessa história toda? Bom, a igreja é a educadora, porque se a educação é conduzir para o fim último, a igreja, aqui não se entende igreja só como a hierarquia da igreja, certo? Os sacerdotes, os bispos e tal, todos os batizados estão incluídos nesse bolo. Claro que a hierarquia com uma importância muito grande, sem dúvida, mas todos os batizados estão incluídos nesse bolo. A igreja é a educadora por excelência, claro, ela é a educadora. Ela é a própria, porque ela ensina o fim último do homem, a salvação da alma. Ela ensina a verdade integral. Então a igreja é educadora por excelência. Se a igreja é educadora por excelência, mas a igreja ela é educadora por excelência como? Com docilidade, ela vai educar as famílias. Ela não vai educar por cima das famílias, ela vai educar as famílias. É outra relação. E o Estado? Bom, o Estado é bom que ele não só não atrapalhe, que já é um grande negócio. Se o Estado não atrapalhar as famílias e a igreja, já andamos léguas além da situação educacional que nós estamos hoje, certo? Já estamos a quilômetros de distância do que nós estamos hoje. Eu estou vendo assim, como se fosse uma maratona, metade da maratona é o Estado não atrapalhar, a outra metade é começar a ajudar, mas daí já é um sonho mais é possível, claro. Com a formação adequada é bem possível. E como que ajuda?
tendo em vista a missão educadora das famílias e da igreja e complementando essa missão. Claro, o Estado, por exemplo, tem um poder de levar a educação às vezes para lugares muito pobres que não tem acesso, se não fosse a autoridade pública conseguir usar a verba pública para chegar lá. Só para citar um exemplo de função do Estado que ajuda muito. Mas para o Estado poder fazer isso, ele tem que ter um respeito muito grande à igreja e às famílias, não é impossível. Se o Estado não entender isso, se ele não trabalhar junto com a igreja e com a família, daí não dá para ele fazer isso. E isso na época de Pio XI, olhando isso, qualquer semelhança com a nossa é mera coincidência, o Estado, a função dele praticamente sempre anti-família e anti-igreja. Então, se o Estado não tiver a visão católica, ou seja, a visão integral, a visão geral, a visão universal das coisas, ele não consegue ajudar nessa visão, claro, porque o Estado... O que se contrapõe a uma visão universal? Uma visão limitada, ideológica. A palavra que os antigos usavam era herética, porque ela se refere a uma escolha, um erro, uma particularidade. Ao invés de eu descrever o auditório, eu só descrevo as cadeiras. Daí tem pessoas nas cadeiras, a gente arranca as pessoas para parar de atrapalhar as cadeiras. Isso é heresia, isso. No fundo, heresia é isso. É você pegar uma particularidade de um todo e reduzir aquilo. Então, a visão universal da educação é propagada aqui. Por isso que, para Pio XI, e um detalhe, Pio XI escreveu isso, claro, e trabalhou por isso, muito. O Santo Padre fez um belo trabalho. Não foi seguido. Não foi seguido em grande parte. Aliás, não está sendo seguido nesse exato momento, estamos ignorando. E é interessante porque assim, ele faz advertência sobre isso. Ele fala, gente, se vocês não seguirem, a coisa vai piorar muito. Já está ruim, vai piorar muito. Não seguiram. Assim como não seguiram Nossa Senhora de Fátima, que fala, se vocês não seguirem isso, vai ter uma outra guerra pior que essa. Bom, nem demora muito para acontecer outra guerra pior que essa. Então, a mesma forma, a crise educacional, as sugestões dadas por Pio XI não foram seguidas. Dado que elas não foram seguidas, segue-se que, se ele está correto, que é o que tudo indica, absolutamente tudo indica, as consequências só se agravaram. Então, o erro do que é uma educação católica é muito grande. Por quê? Muitas pessoas, antigamente, era um pouco mais fácil as pessoas terem visão dessa educação integral, porque se tinha uma formação na filosofia escolástica mais intensa. Esse é um exemplo de algo que dava uma visão de unidade para as pessoas entenderem a importância de um ensino que abarcasse todas as ciências numa unidade da fé, não um ensino segmentado. Nossa formação atual é muito positivista, a gente quebra as ciências em várias. Eu sou professor de matemática, não conheço religião, não conheço filosofia, sou professor de ciência, não conheço não sei o quê, e assim vai. Essa fragmentação do ensino favorece a perda da unidade do ensino. Mas a filosofia escolástica, ela dava para aqueles que eram formados nela um sentido de unidade. Aliás, São João Paulo II fala isso, quando ele comenta sobre a universidade, ele fala, olha, sem a filosofia e a teologia, as ciências vão se fragmentar todas, elas vão estar todas quebradas. E ninguém mais vai entender o que é a universidade, porque não tem mais sentido a universidade estar unida. Porque para que tem física junto com história? Sem a filosofia e a teologia, de São João Paulo II, para nada. Para nada, porque isso não é uma universidade de fato, isso é só você colocou as pessoas no mesmo prédio, mas isso não garante nenhum tipo de unidade do saber ou de conhecimento geral, de conhecimento universal. Então a filosofia escolástica, ela dava o sentido de unidade do saber. A filosofia escolástica especialmente eu me refiro aqui à filosofia de São Tomás de Aquino. Não veja, então vamos parar de ensinar física moderna e ensinar só São Tomás de Aquino. Não é isso que eu estou falando, certo? Eu simplesmente estou falando que a filosofia escolástica dava princípios que nos tornavam capazes de integrar os vários conhecimentos e de perceber a falha no ensino quando esses conhecimentos não eram integrados. E mais ainda, quando esses conhecimentos não eram integrados ao fim único, ao fim último, que ia a unidade da verdade, ela nos permitia perceber isso. Mas hoje nós sequer percebemos que a nossa verdade é fragmentada.
Daí, claro que nós somos relativistas. Quando as pessoas falam você pergunta para a pessoa, ela fala assim, não, verdade cada um tem a sua. Claro, porque ninguém ensinou a unidade da verdade, a pessoa acha que é tudo quebrado mesmo. Mas é um erro básico. Se uma pessoa chegasse e falasse isso numa sala de São Tomás, ele com toda docilidade, ele ia começar a explicar por que existia a unidade da verdade. Claro, isso era comum. Era assim, a universidade medieval isso era comum, essas coisas. E aliás, era comum. Veja, não é? As pessoas pensam assim, na Idade Média todo mundo era católico, daí era fácil e tal. Bom, é muito peculiar esse raciocínio, porque ele gasta uma boa parte falando Deus existe, a lei moral existe, é importante confessar. Então, assim, fosse todo mundo tão católico quanto se supõe, às vezes não seria necessário ficar ensinando isso o tempo todo. É claro que não é tão reducionista assim, certo? É claro que o esforço pedagógico era grande. Talvez a grande falta não seja que tinha pessoas que eram contra a fé ou pessoas que não viviam a fé. Talvez isso fosse... as pessoas nascem, muitas pessoas não querem seguir. A diferença talvez esteja exatamente nos professores, naqueles que ensinavam a fé, naqueles que passavam isso. Naqueles grandes modelos. Então a diferença talvez não esteja tanto naquela linha, e essa encíclica tem muito essa linha. Aquela linha de Leão XIII, que todos os problemas do mundo são culpa dos bons católicos. Todos os problemas do mundo são culpa dos católicos. Fala, como assim? Aí parece o contrário do que você está falando. Você está falando que o problema do mundo é a falta dos católicos, agora você está falando que o problema do mundo são os católicos. É porque, veja, os católicos de boa doutrina são os que sabem o problema do mundo. Então são eles que têm a responsabilidade de trabalhar para resolver esse problema. Os que não sabem, não conseguem trabalhar para resolvê-lo, porque eles não sabem o problema. Então eles causam vários problemas, claro, muitas são as pessoas que estão causando problemas. Mas os católicos de boa doutrina, a responsabilidade cai sobre eles, porque são eles que sabem o que está acontecendo. Esse é o raciocínio do Leão XIII, por isso que ele fala, todos os problemas do mundo são causados pelos católicos. É óbvio que isso é uma metáfora, certo? O que ele está querendo dizer é o seguinte, o fato de nós não nos santificarmos, não estudarmos, não ensinarmos, esse fato cria toda essa crise. Mas os protestantes estão causando N coisas. Sim, claro, mas Leão XIII vai falar, bom, mas a doutrina deles é errada. É claro que eles vão causar um monte de coisa errada. A doutrina é errada, eles causam coisas erradas. É uma decorrência lógica. Agora você não tem a doutrina certa, então você tem que ir lá e resolver. Mas hoje, muitas vezes, quando se fala em crise da educação, que há uma crise da educação, e a crise da educação para mim é essa daqui mesmo, não é tão distante dessa, é isso aqui. Quando se fala em crise da educação, fala assim, a educação está trágica, o fim do mundo está próximo. Beleza, interessante. Mas os grandes professores e mestres da igreja, Agostinho, não sei o quê, quando o fim do mundo parecia próximo, o que eles faziam? Arregaçavam as mangas, rezavam e começavam a trabalhar. Sempre foi assim. Agostinho vivia no fim do Império Romano. Quando ele morreu, estava queimando Roma. São Tomás morreu cedo, na época dele passou perrengues imensos. Do tipo de confusão que acontecia na época. Então, a crise atual, ela não é um convite ao desespero. E é isso que o XI magistralmente coloca aqui. Ela não é um convite ao desespero, ela é um convite ao trabalho da igreja. Ela é um convite para que se estude mais do que nunca. Mas eu já sofri de uma educação ruim. Então agora tem pouco que eu posso fazer. Errado? Claro que é errado. Claro. É óbvio que é ruim ser fruto de uma educação ruim, certo? Ser fruto de uma educação boa é melhor do que ser fruto de uma educação ruim, claro. Mas, veja, em algum momento, São Tomás era muito melhor educado do que os pais dele, por exemplo. Então, em algum momento, alguém tem que quebrar o ciclo vicioso. E só de saber que tem um problema já é o primeiro passo para começar a trabalhar nele. Então, a igreja precisa fortalecer as famílias precisam ser formadas, precisam ser educados para poder educar os filhos. E hoje em dia, sem falar na doutrina da salvação das almas, coisas básicas como jantar com a família já tem que ser reensinadas, certo? Sem precisar subir para o alto nível, para a filosofia escolástica, o pessoal aprender a conversar pai e mãe, dividir os problemas, sentar em mesa de família, tal, já estamos num belo primeiro passo. Mas precisa se fortalecer as famílias, precisa se mudar a estrutura do Estado, e a gente vai falar isso na próxima, vai ter uma outra conferência, daí nós vamos falar sobre o contexto atual, sobre questão pública e tal.
precisa mudar o contexto do Estado, precisa ser outro contexto estatal, diferente desse. E a igreja precisa se renovar. Ah, então a igreja precisa se renovar. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou reclamar das outras pessoas da igreja. Não, não é essa a linha. A renovação da igreja começa por nós. Bom, não adianta. Você, não, é culpa dos sacerdotes. Os sacerdotes têm que ir lá e eles têm que se converter e começar a ajudar o povo. Bom, também precisam se converter e melhorar ajudar o povo, claro. Mas você também. Então a coisa não é tão simples.